Bom, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Então abra sua Bíblia, por favor. O Narlo vai ler para nós o texto. Antes eu queria só fazer uma pequena consideração. Esse capítulo, o capítulo 18, ele tem uma temática muito diferente de todos os capítulos que o precedem e que o sucedem, né? Do que se trata? Jesus aqui é interrogado a respeito de quem vem a ser o maior no reino de Deus, e nós vemos então que isso é uma das questões que ocupam o coração dos discípulos. Talvez seja um ranço da velha religião judaica, onde os homens querem ser grandes. Ninguém quer ter uma experiência de vida ou uma jornada com Deus ordinária. Todo mundo quer viver o extraordinário. E então eles estão sempre nessa disputa de quem é o mais espiritual, quem que é o que faz as coisas melhores para Deus, né? Quem que é o maior no reino dos céus. O curioso a respeito disso daqui é que não é apenas o externar desse tipo de pensamento que deveria preocupar o coração das pessoas. O que realmente preocupa é que as pessoas gostam de se comparar com as outras. E isso não é uma novidade, isso sempre ocorreu, e também não é algo que não exista nos nossos dias, no nosso contexto. As pessoas, quando emitem julgamentos, ou quando elas querem trilhar uma jornada com Deus, elas estão o tempo todo se comparando com outras pessoas. E isso é muito preocupante. Se nós não nos compararmos a partir da perspectiva correta do Evangelho, da verdadeira humildade, de reconhecer o que Deus fez por nós e de que não há em nós bondade alguma, a gente sempre vai achar que o outro não é bom o suficiente e que nós, no fundo, somos. Ou seja, nós negamos a graça, nós jogamos o favor de Deus em nossa direção, literalmente no lixo. Então que a gente possa se sensibilizar com relação a essa questão aqui. Não apenas tentar ouvir as palavras que os discípulos falam e o que Jesus responde no capítulo 18, mas também a gente tentar entender o sentimento que havia em cada um dos discípulos de Jesus. Então, por favor, Narlo, Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele que por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não a escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua casa, à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito bom. Como eu falei para vocês, toda a temática do capítulo 18 se trata sobre a gente discernir o nosso tamanho nessa jornada de fé. E o capítulo todo vai fazer referências à mesma ideia, ao mesmo conceito. A palavra central que eu colocaria nesse capítulo é a palavra pequeninos. Vocês vão ver como ela é usada em diferentes parágrafos do texto no capítulo, mas ela é a palavra central de recorrência. À medida que a gente for prosseguindo no texto, vocês vão perceber isso bem claramente. Então, meus irmãos, do que se trata? No capítulo 18, verso 1, os discípulos chegam para Jesus e fazem a pergunta que não é, inclusive, a única ocasião em que a gente vê eles discutindo esse tipo de assunto, né? Há também referências sobre isso em Marcos capítulo 9, 33 e Lucas capítulo 9, 46. Né? Em algumas é eles perguntando para Jesus, em outras é Jesus vendo entre eles, discutindo quem que haveria de ser o maior. Então esse, pelo jeito, é um assunto assim que os preocupava muito. Todo mundo queria saber quem dentre eles que era o mais espiritual, o mais bonito, que mais agradava a Deus, ou que de alguma forma veio a ser líder na igreja do Senhor. Se a gente parar para pensar nesse conceito de liderança, é óbvio que Pedro assume a liderança do colégio apostólico, e a gente vê isso até mesmo pela questão lá no livro de Atos, de que assim que a igreja agora se organiza e eles são batizados com o Espírito Santo daquela maneira exterior, né, visível a todos os homens, ele é aquele que levanta em nome de todos e fala. Então é natural essa liderança de Pedro, mas há uma preocupação entre eles aqui, que se parece muito, como eu disse, com as coisas da velha religião judaica. Tentar discernir onde que você está, qual que é o seu grau de progresso, ou sobre como que a gente deveria criar entre nós uma suposta hierarquia. E aí, né, o que Jesus responde? Jesus, ao ser interpelado, no verso 2, chama uma criança, coloca no meio e diz que
se nós não nos convertermos, verso 3, e não nos tornarmos como crianças, como aquela criança, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Meus irmãos, que dor que é ler esse negócio sem a devida compreensão, porque muitas pessoas pressupõem que então o ser criança, na perspectiva de ser infantilizado, seria de alguma forma uma garantia de que você vai entrar no reino dos céus. Mas isso não é uma leitura adequada da proposta de Jesus. O que Jesus está falando aqui é exatamente sobre algumas posturas das crianças diante das situações da vida. No verso 4 tem a palavra humildade, ou ser humilde, ou em outras versões, humilhação. E é sempre legal a gente fazer conexão entre uma palavra e outra, porque as duas possuem a mesma base, se puxar lá na etimologia das expressões. Então, humildade e humilhação vêm da mesma ideia. Não existe humildade sem ter humilhação. E se tem uma coisa que criança consegue lidar, é humilhação. O processo educacional é o tempo todo a gente tentando mostrar para a criança o que é o certo, e quando ela erra, a gente a corrige e ela fica grata. Ela não se sente ofendida, ela não odeia quem está ensinando, ela não guarda rancor. Ela, inclusive, agradece quando você ensina alguma coisa que ela não sabia. Então, este é o sentido do ser como uma criança. É estar com o coração inclinado para a ideia de, se necessário, ser humilhado, seja pelos irmãos, ou seja pela potente mão de Deus sobre a nossa vida, para que a gente chegue ao entendimento daquilo que Deus deseja. Então é muito bonito falar assim, não, eu quero ser como criança. E a gente geralmente quer ser como criança no quê? Na responsabilidade, no compromisso. A gente quer ser como criança no sentido de assim, não, eu não quero entender as coisas complicadas. Eu quero ficar só aqui no básico. Isso não é ser criança. Isso é ser infantilizado. E um adulto que ficou infantilizado no entendimento, ele é um problema. Principalmente se isso é uma opção, é uma decisão voluntária de permanecer dessa forma. É a mesma coisa que negar tudo aquilo que Deus quer revelar para nós através da Escritura e da sua vontade. Então Deus está querendo te dar agora sabedoria, ciência, está querendo fazer tantas coisas através da sua vida, e você fala assim, não, o que eu sei está bom, eu quero ficar aqui como criança. Não é disso que o texto se trata. Então que a gente possa ler agora tudo que vai falando daqui para frente, pensando nessa ideia da criança. A criança é aquele que suporta alegremente a humilhação que é necessário para aquele que quer aprender alguma coisa. Então, meu filho, por exemplo, eu fico rindo lá em casa, né? Porque a gente corrige o moleque o tempo inteiro. E por que a gente corrige? Porque ele precisa aprender. Então, ele conjuga uns verbos que não existem, é muito legal isso. A ousadia da criança, não tem medo de errar. Mas quando ele erra, a gente tem que corrigir na hora, porque se aquilo virar um hábito, depois você não conserta mais. Ele nunca mais escreve certo na vida por conta de um mau hábito gerado na infância. E a gente corrige ele tranquilo. Né? E outras coisas, quando ele tem dúvida, ele já nem ousa errar. Ele já vem e pergunta, como é que fala tal coisa e tal coisa? Então, será que a nossa jornada contempla esse tipo de intenção no nosso coração? Então, essa que fica a questão aí a ser analisada. No verso 4, Jesus fala, então, como eu disse, a palavra humilhação, ou humilhar, ou humilhado, ou humilde, e diz que aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Se você cruzar esta passagem com tudo aquilo que nós falamos, lá no Sermão do Monte, você vai vendo como é que Jesus está apontando sempre numa mesma direção. Ele diz assim, reconheçam a miséria da vida de vocês. Isso é que é ser humilde. Não se apresente perante o mundo dizendo ser algo que você não é. Reconheça a sua pobreza, reconheça a sua falta de conhecimento, a sua falta de capacidade. Se coloque diante de Deus dessa maneira e também se coloque diante dos outros dessa maneira. Porque a pergunta dos discípulos é quem dentre nós é o maior. Ninguém está comparando o irmão com Deus, a gente está comparando o irmão comigo mesmo. E Jesus está dando a resposta. Falando assim, vocês querem saber quem é o maior? Então o maior para Deus é aquele que buscar ser humilde. Então com certeza o maior entre vocês deve ser aquele que também trilha o mesmo caminho. Isso é óbvio, né?
No verso 5, Jesus então complementa e diz: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E aqui já gera também um entendimento equivocado se estiver fora do contexto. Muitas pessoas vão dizer assim: então nós temos que receber as crianças. Mas lembra que eu falei da palavra pequenino? Então, em algumas Bíblias, quando tiver a palavra aqui criança, vai ter a palavra pequenino no lugar, em algumas versões. E por quê? Porque a ideia destas crianças ou desses pequeninos não é necessariamente aquelas crianças da idade. Ele está dizendo assim: toda vez que você recebe um destes, que tem o coração inclinado no sentido de reconhecer a sua miséria e de entender que precisa da instrução, toda vez que você receber este em meu nome, certo? Aí você está me recebendo. É a mesma coisa que você receber a mim mesmo. Então a criança ou o pequenino não é uma criança necessariamente. É a ideia de todo aquele que carece e deseja instrução. Então muda a nossa perspectiva de leitura do capítulo inteiro daqui para frente. Porque a gente vai ver que o tempo todo Jesus está falando sobre isso. Sobre o cuidado que a gente tem que ter com aquele que deseja a fé, mas que ainda é novo. E isso aqui, gente, é uma das coisas talvez que a gente mais tropeça nos nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos uma fé individualista. A gente está preocupado com a nossa relação com Deus, mas nem sempre nós somos zeladores da relação do meu irmão com Deus. Então eu acho que eu entendi alguma coisa, eu já começo a ficar arrogante. E aí quando eu vejo alguém que não entendeu, aí eu extrapolo a minha arrogância mesmo. Basicamente a gente tem uns discursos, né, na vida da igreja, que a gente vira para o cara e fala assim: mano, você chegou agora. Quando você entender tudo que eu entendi, vai rolar muita água ainda. Você vê um cara que chega animado na vida da igreja, né? Quer trabalhar, tal. Aí vem os mais velhos e fala assim: já fui assim também, cara. Quando passar esse fogo aí, e aí vier a realidade, então sabe o que é isso daqui? É a gente ser o contrário do que Jesus está mandando a gente ser. Nós estamos humilhando os pequeninos, ao invés de estar recebendo-os como a gente deveria receber. Então, fica mais cara essa leitura, né? Porque se fosse só receber criança, gente, ninguém zoa criança, né? É uma coisa até moralmente estabelecida na nossa sociedade. Você vê alguém abusando de uma criança verbalmente, você interfere, você fala: não é desse jeito que fala, não. Como que você fala um negócio desse? Né? Mas não é, então, só criança. São todos os pequeninos que tem essa inclinação do coração a aprender de Deus. Então, olha como é que complica. No verso 6, a gente vê aqui agora Jesus falando sobre tropeços, sobre o que acontece quando nós fazemos um destes pequeninos tropeçar. Criança? Não. Os pequeninos são uns desses que são novos na fé, um desses que ainda não tem instrução suficiente, que ainda são humildes, que ainda são puros na sua caminhada, né? Embora puro não é ausência de pecado, tá, gente? Não tem as malícias da nossa espiritualidade. Então, aí no verso 6, Jesus fala de maneira clara. Ele diz: qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, né, melhor fora que se amarrasse no seu pescoço uma grande... Aí aqui também as versões tem muito. Como é que estava aí na versão que você está lendo? Mó de azeia. Na minha está pedra de moinho. E algumas Bíblias está pedra de asno. O que significa isso? É melhor que amarrasse essa pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar, né? Do que se trata essa pedra? Eles tinham um moinho, e o moinho é uma pedra grande em cima de outra pedra, onde se coloca os grãos, e aí a fricção de uma pedra na outra com os grãos no meio vai produzindo a farinha. Só que essa pedra era tão grande, tão pesada, que se usava um asno, um burro, um jumento, para puxar essa pedra. É uma pedra que um ser humano jamais conseguiria carregar. É impossível. Então a ideia que Jesus está dando aqui é o seguinte: se você, na sua jornada de fé, for se tornar pedra de tropeço para esses pequeninos, que não são apenas as crianças, melhor fora que você amarrasse essa pedra no pescoço e jogasse no fundo do mar. Por quê? Porque você está fazendo algo muito grave diante de Deus. A mão de Deus vai pesar sobre você. Essa é a realidade. Então, gente, fica caro esse negócio, né? E no verso 7,
Jesus agora fala sobre escândalos e chama também a nossa atenção, ainda falando sobre o mesmo assunto, para uma realidade inevitável. Escândalos são inevitáveis. É impossível que na nossa jornada não aconteçam escândalos. Então o que é escândalo? Escândalo é aquilo que às vezes faz alguém vacilar na sua jornada. Nós, na nossa cultura evangélica, criamos alguns falsos escândalos aí, que se tornaram muito comuns. Então o cara fala assim, você não pode fazer tatuagem, porque tatuagem é escândalo. Gente, tatuagem pode ser escândalo para sua mãe, para seu pai. Então, dentro de um contexto específico, até poderia ser. Mas na vida da igreja isso não faz sentido. Porque quando eu vejo alguém tatuado e eu não entendo a ideia da tatuagem, o máximo que eu vou dar é um chilique. Eu não vou abandonar a fé porque o outro é tatuado. Isso não faz sentido. Então, isso não é necessariamente um escândalo. Agora, o que seria um escândalo? Toda atitude que eu faço que leva o outro a tropeçar. Isso é escândalo. E aí nós podemos listar muitos que existem na igreja brasileira. Nós podemos muito. Principalmente as questões de dinheiro, de autoridade, de abuso de controle sobre a vida das pessoas. Tem muitas coisas que são verdadeiros escândalos. O dia que uma pessoa tropeça por conta disso, ela não quer nunca mais na vida dela pisar numa igreja. Então essa pessoa foi atrapalhada por aquele que se permitiu ser um instrumento do escândalo. E Jesus diz no verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos. Então, coitado do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o seguinte, Deus permite que existam escândalos. Deus, inclusive, usa dessas situações para provar o nosso coração. Através de situações que Ele permite, nós somos provados na nossa fé. Deixa eu só explicar essa expressão, gente. O que é ser provado na fé? Tem gente que acha que provado na fé é quando Deus permite que algo difícil aconteça comigo, para eu convencer Ele. E não é isso. Ser provado na fé é quando Deus permite que algo difícil aconteça na minha vida, para eu convencer a mim mesmo de se de fato eu tenho fé e eu confio em Deus segundo as suas promessas. Então nós não estamos tentando convencer Deus, a gente está tentando converter o nosso coração. Essa é a diferença. Então, da mesma forma aqui, os escândalos podem ser usados como ferramentas que vão proporcionar situações em que a gente vai ser confrontado. Agora, o que Jesus chama a atenção é, apesar dos escândalos existirem como situações que foram permitidas por Deus, entenda que aquele que é o instrumento do escândalo, este é moralmente responsável por aquilo que falou, por aquilo que fez, por aquilo que foi usado. Então não tem jeito. E olhando essa situação, dá para a gente pensar em algumas que às vezes gerava paradoxos no entendimento da galera. Por exemplo, a própria Escritura fala que Judas Iscariotes já estava preparado para ser o que era. Aí você fala assim, então Judas não tinha nem chance. O texto diz que o filho da perdição já estava encomendado. No entanto, tudo aquilo que ele fez é responsabilidade dele mesmo. E por que a gente tem dificuldade de aceitar esse conceito? Porque quando a gente está falando da questão da salvação, a gente sempre está pensando na lógica do mérito. A gente pensa assim, não, eu preciso ter oportunidade de acertar para que então você possa me julgar por aquilo que eu errei. Mas a verdade, no que se refere à salvação, é de que se Deus fosse levar ao pé da letra, segundo a sua própria justiça, os nossos pecados e as nossas ofensas, o correto é que ninguém fosse salvo. O correto é que Deus mandasse todo mundo para o inferno. Aí estava certo. Agora, por que nos ofende quando Deus, podendo, com toda a justiça, mandar todo mundo para o inferno, resolve salvar alguns que nós não sabemos quem são, segundo a sua própria autoridade? Então, no final, a gente entra em crise porque nós queremos ter controle. Então, quer ter controle? Controle a sua boca, controle a sua vida, porque nós não temos essa autoridade para julgar a salvação de outras pessoas. Agora, as coisas que você fala pesam contra você. Vão comprometer a minha salvação? De forma alguma, salvação é dom de Deus. Deus salva quem quer do jeito que Ele quer. Mas aquilo que você fala, testemunha sobre a salvação de Deus na sua vida ou não.
Então, se a gente foi chamado para andar pelo caminho estreito, é bom que as nossas ações sejam coerentes com o chamado que a gente recebeu. Não faz sentido eu ter sido chamado por Deus e ficar a minha vida inteira tentando provar que Deus está errado. Aí não tem lógica, né, gente? Não tem sentido nenhum. Por conta disso, responda pelas suas ações. Jesus aqui está dizendo, os escândalos vão vir, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Ai do Judas Iscariotes. Ai, mas coitado do Judas. Coitado de todos nós. O que ele recebeu? O que é justo. Injusto é a gente receber a salvação. Porque todos nós não faríamos nada diferente do que Judas fez. Pesado isso, né, meus irmãos? E no verso 8, a gente vê agora Jesus numa continuidade. O verso 7 e 8 fazem parte do mesmo parágrafo no texto dos originais. Ou seja, Jesus está falando sobre o mesmo assunto, sobre uma continuidade de ideias. O que ele diz? Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta fora. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca fora. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, tem gente que acha que é zoeira, mas eu já vi mais de uma situação em noticiários, não agora de internet, que tudo é mentiroso, estou falando quando era papel mesmo, de gente que cortou o pinto fora e coisa do tipo. Então, gente, isso é radical? Não, isso é burrice. Porque se a gente entender que esta passagem está conectada com a questão dos escândalos, nós vamos entender que onde Jesus está mandando a gente ser radical, não é apenas na luta contra o pecado cotidiano, o pecado ordinário, mas é principalmente na luta contra as atitudes que ocorrem na nossa vida, que podem fazer com que nós nos tornemos pedras de tropeço para o outro. Então é nisso que a gente tem que ser radical. Gente, pecado, os pecados que a gente lutou a vida toda, ou que às vezes até está lutando, Jesus já pagou na cruz, isso não é problema mais. Não era para a gente sofrer com o pecado, nem o meu, nem com o seu. A gente vai discutir só porque nós peca diferente? A gente devia se estimular agora a viver segundo aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Que uma vez que o nosso pecado foi perdoado e nós estamos libertos do laço do pecado, então a gente não precisa mais pecar. Mudou a situação, mudou o paradigma estabelecido. Agora, os escândalos não são apenas uma prática pecaminosa. Eles são uma prática pecaminosa que afeta o outro, que derruba o outro da fé, que atrapalha a jornada do outro. Por isso que essa referência aqui, sobre ser radical na sua jornada, está no mesmo parágrafo do texto anterior que a gente leu no verso 7, que Jesus está falando sobre ai daquele pelo qual o escândalo vem. Lendo isso nessa perspectiva, né, meus irmãos, nossa, que desafio, que luta. Ou seja, quer ter uma espiritualidade realmente coerente com aquilo que é a vontade de Deus? Entenda que não é sobre você apenas. É sobre você e o seu compromisso com o outro. É sobre você e o zelo que tem para com a vida do outro. É sobre como você, nas suas orações, também intercede pelo outro. Não apenas não atrapalhe, mas, pelo amor de Deus, tente ajudar. Porque, como a gente já falou aqui dezenas de vezes, se Deus quisesse resolver o seu problema, Ele te levava para o céu hoje. Então, se Ele te mantém vivo, é porque não é sobre apenas você. E a gente vai ver mais para frente aqui, que Jesus vai falar exatamente sobre esse assunto, sobre como não se trata de uma jornada individual. Não tem como você andar com Deus sozinho. Não tem como ter uma espiritualidade descompromissada da família da fé. Vamos chegar lá. Bom, verso 10, Jesus aqui agora conta uma parábola, e o que eu quero chamar a atenção de vocês, por causa da palavra pequeninos, que aparece aqui no verso 10, é de que nós ainda estamos falando do mesmo assunto, fazer tropeçar aquelas pessoas. Então o que diz no verso 10? Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Gente, daqui, já sai umas bagunças na cabeça de alguns, porque tem gente que começa a falar assim, então se os anjos dos pequeninos estão diante de Deus, quer dizer então que cada um tem um anjo? Gente, não é isso que o texto está dizendo. Se você olhar lá em Hebreus capítulo 1, você vai ver que fala a respeito dos anjos como espíritos ministradores, ou seja, eles fazem a interface de comunicação entre nós e Deus. Basicamente, eles
trazem as coisas de Deus na nossa vida. Eles são os que aplicam o negócio. É o enfermeiro, é o que aplica a injeção que o médico mandou. Agora, você pegar um versículo e gerar uma doutrina de que nós temos um anjo, e daqui um pouco a gente quer saber o nome do anjo, a gente quer saber de que raça que esse anjo é, porque tem nego viajando nesse negócio. Daqui um pouco nós estamos acendendo vela para anjo e por aí vai. Então não vá por esse caminho, pelo amor de Deus. Agora, o que Jesus está dizendo é que mesmo essas pessoas que ainda são novas na fé, que são inexperientes, que são humildes, que estão dispostos a serem humilhados para alcançar tudo aquilo que Deus deseja, estes possuem anjos do Senhor que trazem as suas necessidades perante o próprio Deus. Então Deus está sabendo de todas as situações, é disso que Jesus está falando. Não seja aquele que despreza um desses, não seja aquele que faz ele tropeçar, muito pelo contrário. Verso 11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Isso é óbvio, né, meus irmãos? Isso aqui não tem dúvida nenhuma de que Jesus veio para os doentes, ele mesmo falou isso anteriormente. No verso 12 agora, do 12 ao 14, nós temos uma parábola. E lembrando que as parábolas se diferem das histórias literais, exatamente pelo fato de não citar nomes. Não é uma história verídica, é um conto que tem uma moral por trás. E Jesus fala sobre um homem que tinha 100 ovelhas, uma se extraviou, e aí ele deixa as 99 para ir atrás daquela perdida. Do que Jesus está falando? É muito simples. Ele está falando sobre a importância de cada um dos crentes. Não, mas ele não está falando de cada um do mundo. Não, porque ele está se referindo aos pequeninos. Embora há um paradoxo aqui, porque nós não sabemos quem são os pequeninos e quem não são. Então, na dúvida, nós temos que tratar todo mundo como irmão mesmo. Nós vamos estender o abraço da família da fé para todas as pessoas da nossa jornada. E o tempo vai revelando quem é de Deus e quem não é. A nossa atitude misericordiosa, de compaixão, de repartir o conhecimento a respeito de Deus, ela revela os salvos e testemunha contra aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. Então, no último dia, ninguém vai poder dizer assim, eu não conheci o amor. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa dessa fala assim, mas se eu tivesse ouvido, aí o que vai acontecer no julgamento, no telão lá dos pecados, que todo mundo imagina, né? Vai aparecer você, a sua foto. Fala assim, e esse cara aqui, você conhece? Aí você vai falar assim, não, conheço demais, esse cara é meu amigo. Me encheu o saco a vida inteira, testemunhou, esse cara é legal. E aí Jesus vai falar, então, esse cara é minha testemunha. Então você não ouviu, então agora você vai arcar com as consequências dos seus próprios atos. Olha o tamanho da complicação, né? Então o que nós estamos fazendo? Sendo testemunha fiel daquilo que nós somos chamados. Agora, meus irmãos, o que Jesus aqui chama a atenção é que quando ele sai para buscar uma ovelha, ele não está indo para trazer qualquer bicho que ele encontrar. Ele está falando de um zelo do pastor por aqueles que lhe pertencem. Como eu já disse para você, não tem como a gente saber quem é de Deus e quem não é, por isso nós temos o mesmo trato com todo mundo. Mas Jesus está sendo muito enfático, de que o seu amor por aqueles que lhe pertencem faz com que ele tome, inclusive, um posicionamento nesse sentido aqui. Então essa não é uma história literal. Deus não vai deixar ninguém, porque Deus é onipresente e está em todo lugar, para ir atrás de mais um. Mas da mesma forma que um pastor de ovelhas faria isso, ele está dizendo que este é o amor de Deus por cada um destes pequeninos. Aí então, meus irmãos, olha como é que parece que inverteu a lógica da pergunta dos apóstolos. Eles estão perguntando assim, quem dentre nós é o maior? E Jesus aqui está falando sobre o menor. Então, se havia dúvida a respeito do maior e estava todo mundo de boa, agora eu perderia o sono na dúvida sobre quem é o menor. Porque para o maior eu não devo nada, mas para o menor eu devo muita coisa. Eu devo o meu testemunho, meu esforço, eu devo tudo que Deus tem colocado, depositado na minha vida como riqueza, para que ele possa ser abençoado. Então você vê como é que Jesus tem uma maneira de responder extraordinária, Ele quebra as pernas dos caras.
Enquanto eles estão falando de gente grande, Jesus está falando de gente pequena, os pequeninos. E aí então, no verso 14, Jesus arremata essa história dizendo: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Aqueles que são seus, Deus não quer perder, não vai perder nenhum deles. No verso 15, entramos em uma outra história aqui, e que mais uma vez é continuidade da mesma ideia, é continuidade do mesmo assunto. Lembra da palavra pequeninos, lembra dos pequenos entre nós, daqueles que ainda estão engateando. Verso 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que Jesus está dizendo? É simples: ofensas ocorrerão. Ofensas a nós e ofensas a Deus. Estas coisas são inevitáveis. Agora, o que nós temos que fazer quando uma ofensa ocorre? Nós precisamos ir lá no nosso irmão e confrontá-lo pessoalmente, intimamente. Por isso que a gente fala tanto na vida da igreja sobre a importância da comunhão como instrumento de gerar laços de amizade verdadeiros. Por quê? Porque é muito delicado, a gente tem um convívio social, aí de repente eu vejo o Fred fazendo algo muito errado, e aí eu não tenho intimidade para chegar na vida do Fred, puxar ele no canto e falar assim: ô Fred, agora se a gente virou brother, mano, nós rola na brita se precisar. Porque essa intimidade relacional dá autoridade. E a autoridade em duas mãos, do mesmo jeito que eu posso falar da vida dele, ele pode falar da minha. Então a comunhão é um instrumento de Deus, meus irmãos, poderoso, algo que precisa ser considerado. Quando a gente se poupa de viver relacionamentos realmente assim, profundos uns com os outros, de certo modo é como se a gente estivesse resistindo a permitir que Deus toque na nossa vida de maneira profunda. Porque onde que Deus toca? Através do irmão na nossa vida, através desse confronto. Por isso que a gente fala tanto disso, por isso que a gente bate tanto aqui nessa tecla. Mas o que acontece nessa situação? Fala que se o irmão pecou contra você, ou contra Deus, até porque o contra ti, aqui no verso 15, na minha Bíblia aqui, está entre colchetes. Na Bíblia de mais alguém aí está também? Não, só a minha Bíblia que é velha. O que significa essa nomenclatura do colchetes ao entorno de um texto? Significa que essa palavra contra ti, ela não se encontrava em todos os originais que nós temos do Novo Testamento. Então ela foi mantida mais pela tradição do que propriamente por um rigor da tradução do texto original. Então é mais tradição do que tradução. Então o pecar, a gente tem que ler de maneira mais ampla. Não é o apenas pecar contra mim, mas é o pecar em qualquer esfera da sua existência. E aí o que Jesus fala, né? Vai lá e conversa com o irmão. O que você está fazendo quando você vai lá conversar com o irmão? Você está gerando condições para que ele se arrependa e confesse o seu pecado. Ah, confesso para todo mundo? Não. Se eu estou indo lá conversar pessoalmente, no privado, se ele confessar o pecado dele para mim, que sou um amigo dele, já está ótimo. Está tudo certo. Se isso não ofendeu nenhum outro terceiro, não há necessidade. Está tudo certo, está resolvido. E depois Jesus fala sobre uma progressão de tratamento. Tudo isso para dar uma lição no final, que a gente já vai chegar nela. Então, qual é o segundo passo se essa pessoa não receber a repreensão do amigo, do irmão que foi lá e o chamou à razão? Verso 16. Se houver necessidade de outra visita, leve testemunhas. E Jesus aqui está citando Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. O que diz Deuteronômio 19, 15? Diz assim: que a verdade se estabelecerá pela boca de duas ou mais testemunhas. Ninguém pode ser acusado de pecado se não houver pelo menos duas testemunhas acerca do que a pessoa está falando. Então olha como é que a lei, né, gente, ela não caduca. A graça excede. Porque agora nós ainda não estamos expondo ninguém, muito pelo contrário. A gente ainda está indo na intimidade, só que a gente está levando testemunhas para que o irmão compreenda que nós não estamos falando de nós mesmos, mas nós estamos falando a respeito da vontade de Deus que está expressa nas Escrituras. A gente leva as testemunhas para que se estabeleça toda a verdade. E o que o texto diz?
que se o cara ainda não ouvir no verso 17, aí então nós precisamos levar essa situação à igreja. E por igreja aqui, nós precisamos compreender que não é a ideia da sinagoga judaica. Não é o templo religioso que existia na época. Jesus já está se referindo à sua igreja, ao grupo de discípulos que manejam todo o conhecimento que receberam do próprio Cristo e que agora vivem da maneira pela qual nós somos chamados para viver como igreja. Então Jesus não está falando da sinagoga, ele está falando desta igreja que ele mesmo funda. E o que ele fala sobre essa igreja? Isso é que é o mais pesado de todos, no verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que é que Jesus está falando com isso, meus irmãos? Muito simples. Ele está dizendo o seguinte: a decisão da congregação, que está devidamente alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz, no sentido de trazer orientação, no sentido de trazer confronto, quando isso está à luz da palavra, em oração e com o embasamento daquilo que o Espírito Santo faz, isso pode ser confirmado no céu, isso será confirmado no céu. E nos nossos dias nós banalizamos isso. A gente, quando pensa em igreja, pensa só na igreja mística. A gente fala assim: não, eu sou da igreja mística. Que igreja é essa? A igreja mística nós entendemos que é a reunião de todos aqueles que professam o nome do Senhor em todas as regiões, em todos os lugares, em todas as épocas. Então a gente é a igreja junto com o apóstolo Paulo, que já morreu. Nós fazemos parte da mesma igreja mística. É o conceito amplo de igreja. Mas só que aqui, Jesus não está falando sobre a igreja mística. Ele está falando sobre a igreja local. Ele está dizendo que esta igreja local não apenas representa ao Senhor na pregação da sua vontade, como também representa o Senhor na aplicação da disciplina e no zelo para com aqueles que fazem parte da família. Aí você diz assim: mas a igreja agora vai sair julgando todo mundo? Não, a igreja só julga os de dentro. Ou seja, fazer parte da família da fé não é bagunça. Na família da gente também não é desse jeito. Quando a gente é criança, o que o nosso pai está fazendo no processo de nos educar? Julgando o tempo todo. É o que eu falei para vocês que eu faço com meu filho. Eu vejo o que ele faz, e se for bom, eu elogio. E se for mal, eu corrijo. Mas para discernir o que é bom do que é mal, eu preciso não apenas julgar, como ensinar o meu filho a fazer o julgamento correto segundo aquilo que é a vontade do Senhor. A congregação, a igreja de Jesus, aí eu estou falando da igreja local, como Jesus aqui aponta, ela tem essa mesma função. Então é uma pena que nos nossos dias nós mistificamos demais o sentido da igreja. E nós banalizamos demais essa autoridade da igreja que é visível, da igreja que está localmente acessível às pessoas, que as pessoas têm um contato. Aí você vai falar assim: mas tem uns caras aí que abusam. Gente, nós não podemos definir a igreja a partir daquilo que não é. Nós temos que definir a partir daquilo que é. E a igreja que está embasada no que a vontade de Deus está dizendo na Escritura, ela tem essa autoridade. Logo, romper com a igreja é romper com Deus. E eu acho que o mundo não está preparado para ouvir essa história. O mundo não está preparado para ouvir essa mensagem. Porque todo mundo quer Deus, mas ninguém quer igreja. Do mesmo jeito que todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer ser responsável por ser um instrumento de felicidade para a vida do outro. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer trabalhar. Nós somos a geração mais contraditória da história por conta dessas coisas. Então, que a gente possa aqui aplicar o nosso coração para que tenhamos, para com a igreja, o mesmo temor que a gente deveria ter para com a Escritura. Essa é a questão. E se você acha que eu estou exagerando, o verso 19 e 20 endossam essa ideia. E muita gente lê esses dois versículos também fora do contexto. O que ele diz? Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra, hein? É a gente aqui, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que a galera faz com esses dois versículos?
tira do contexto e começa a usar agora, inclusive é a base da teologia da prosperidade, que veio direto do inferno para nós, né? Os caras tiram do contexto e falam assim, aí ó, tudo que nós pedíamos, havendo dois concordando, Deus é obrigado a fazer. Mas, gente, esses 2 versículos fazem parte do mesmo parágrafo que começa no versículo 15. Isso quer dizer que Jesus está falando sobre o que nós pedimos com relação a quê? Com relação à autoridade da igreja no trato para com os seus. Então isso é um endosso à autoridade da igreja, e não uma ideia voada de que Deus é refém daquilo que você pede. Isso não faz sentido nenhum, isso é viagem na maionese da galera mesmo, tá? Então cuidado com esse tipo de ideia. Verso 21. Pedro aparece e faz a pergunta. Gente, Pedro é o cara mais legal da Bíblia, né? Pedro, ele não espera. Ele sempre tem uma pergunta, ele é o mais atrevido, mas andou por sobre as águas, é sempre bom lembrar, né? Ninguém mais fez, ele fez. Aí Pedro interrompe e fala, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? O que Jesus vai responder para ele aqui, né? E o que ele está perguntando? O ensino dos judeus, o ensino dos rabinos da época, principalmente dos fariseus, é de que nós deveríamos perdoar alguém que nos ofende, alguém que peca contra nós, 3 vezes. Quando Pedro joga o valor em 7, ele já está sendo generoso pra caramba na pergunta. E a resposta de Jesus, que é os 70 vezes 7, não é uma proposta numérica, mas é um trocadilho com os números mesmo. O que Jesus está dizendo é assim, ó, 70 vezes 7 não é um número absurdo. Falou, então, é isso. É para perder a conta do tanto de vezes que você vai ter que perdoar. E isso tanto é sério, mas tanto é sério, que a parábola que vem a seguir, a partir do verso 23 agora, é uma exemplificação de como se dá o perdão. Do quanto nós vamos ter que perdoar. A discussão aqui era sobre quem é o maior. E Jesus vai por uma linha de raciocínio muito legal. Basicamente ele vai colocar assim, ó, sendo Deus o maior, o que mais perdoou, então quantas vezes você vai ter que perdoar? Porque tudo que você perdoar é pouco perto da dívida que te foi perdoada. Então, meu irmão, bem-vindo a um mundo onde a gente vai ter que perdoar tudo, né? Verso 23, Jesus fala sobre a parábola do rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Como que se manifesta este perdão, né? Basicamente ele tem um servo, ele tem alguém que lhe responde, e este cara te deve, ele tem uma dívida. Pode ser um empréstimo ou pode ser qualquer outro tipo de coisa. E o que está acontecendo é que ele não é capaz de pagar a sua dívida. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste bloco de versículos aqui até o final, até o verso 35, que é uma ideia só. O Senhor, que é Deus, recebe esse servo que lhe deve, e ele pede, né? O que o servo pede? É o mais legal isso daqui. Quer ver? Verso 26. Rogando, então o servo, prostrando-se, reverenciou e rogou, sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. O que o servo está pedindo? Um parcelamento. Você imagina a situação, a gente virar para Deus e dizer assim, ô Deus, eu sei que por conta dos meus pecados, eu devo a minha vida, então parcela para mim. Não vai adiantar nada. Até o pedido do servo é um pedido idiota, né? E o que o Senhor faz? Diz aqui que o Senhor não apenas o liberta, como perdoa a dívida. Não parcelou a dívida, ele zerou a dívida. E aí mais para frente, esse cara quando sai, a gente vai correndo aqui, verso 28, 29, ele encontra um outro cara que lhe deve dinheiro e tem uma postura diferente do que aquela que o seu senhor teve com ele. O que ele faz? Ele agarra o cara pelo pescoço e fala assim, me paga o que você me deve. Os valores monetários representados aqui no texto são escandalosos também, por isso que é uma parábola. Quando fala da dívida que ele tinha com o seu senhor, fala de denário. Denário é muito dinheiro. Só que quando fala agora... Não, desculpa, fala de talento, né, o primeiro, não é? Isso.
10.000 talentos. Um talento é muito dinheiro. 10.000 talentos é uma quantia que um servo não ia pagar nunca. Agora, quando ele vai cobrar os seus conservos, ou seja, alguém que é servo junto com ele, o que ele faz? Ele pega o cara pelo pescoço por causa de 100 denários. Né? O outro era talento, é isso mesmo. E aqui é 100 denários. O que é o denário? É o pagamento de um dia de serviço. Então, se o outro era uma dívida impagável, este agora é uma dívida administrável. Não é tanto assim. É algo que, se ele propusesse um parcelamento, dava para ele acertar as contas com o cara. Mas nem isso. Ele já manda o cara para a cadeia e literalmente cobra tudo aquilo que ele quer receber. O que Jesus chama a atenção aqui nesse texto? Ele fala que esse senhor, quando vê a falta de compaixão dele para com aquele que estava na mesma situação que ele estava, ele vem e pesa a mão sobre a vida desse cara. E faz com que a dívida dele tenha peso para com a vida dele, para com a situação dele. Só um detalhe, gente. Se este homem foi perdoado, então nós vamos ter que entender um negócio. Nós não estamos falando necessariamente de salvação. A ideia de que agora ele vai ter que sofrer as consequências da dívida que ele tem, não é necessariamente a ideia de sofrer em algo que venha ferir a sua relação com Deus para a eternidade, mas é algo que vai ferir a sua relação agora. Em outras palavras, bem complicado isso daqui, né? Quando Jesus fala aqui no verso 34, indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos. Estava assim na sua Bíblia também? Atormentadores. A palavra usada no grego para verdugo ou atormentador é uma que se chama basanistai. E ela é usada no sentido de doença física ou dificuldade. Então a ideia que Jesus está passando aqui é o seguinte: a sua relação com Deus para a salvação, já que você já foi perdoado lá atrás, pode estar até resolvida. Mas se não houver compaixão na sua vida para com os outros que sofrem do mesmo problema que você sofria, então você vai sentir na própria pele a ira de Deus. Você não vai perder a salvação, não é esse o problema. Porque isso não faz nem sentido. Você não pode ganhar, como é que você pode perder, né? É dom de Deus. Agora, você vai sentir na sua própria pele. Por isso que em algumas versões está atormentadores. Então imagina viver uma vida agora em tormenta. Viver uma vida onde Deus vai permitir que muitos escândalos, como a gente leu anteriormente, nos alcancem. Para quê? Para ver se o nosso coração, sendo provado, volta para o lugar que tem que estar. Esse é o desafio dessa proposta. Então, gente, todo o capítulo está contando uma só história. E é diferente, né, ler isso a partir desse viés. Porque às vezes a gente lê as histórias todas separadas e não consegue pegar o como que esse zelo para com os pequeninos é algo muito sério para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença. Que o Teu Espírito possa falar com a gente nesses dias, nos chamando à responsabilidade com relação àqueles que o Senhor colocou no nosso caminho, os pequeninos da fé. Aqueles que nós não apenas não devemos atrapalhar, como precisamos assumir um compromisso relacional de guiar pelo caminho que o Senhor já tem nos guiado, Pai. E se há na nossa vida algum sentimento ainda egoísta, de querer resolver apenas os problemas da nossa própria jornada, que o Teu Espírito trabalhe isso em nós também, Pai. Nós queremos viver a plenitude da vida que o Senhor tem preparado para os Seus filhos e que o Senhor possa ser glorificado na nossa existência em todo o tempo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.